Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Samuel, e o capítulo 18. E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou com a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria, e Saul o colocou sobre os homens de guerra. E ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que quando Davi retornou do combate aos filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel cantando e dançando para encontrarem o rei Saul, com tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram, e ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim elas atribuíram somente a milhares? E o que mais pode ele ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi, daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. E ele profetizou no meio da casa, e Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, e havia se retirado de Saul. Por isso Saul o removeu de si e fê-lo capitão de 1000. E ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Contempla a minha filha mais velha, Merabe, ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim, e luta as batalhas do Senhor, pois Saul disse: Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: Quem sou eu? E o que é a minha vida, ou a família de meu pai em Israel, para que eu venha ser genro do rei? Porém, sucedeu que nos dias em que Merabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meolatita, por esposa. E Mical, a filha de Saul, amava Davi, e contaram a Saul, e aquilo lhe agradou. E Saul disse: Falei a ele, para que ela lhe possa ser laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Tu serás nesse dia meu genro, com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos: Conversai com Davi secretamente e dizei: Eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, se tu genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi, e Davi disse: Parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não deseja qualquer dote, mas uma 100 de prepúcios de filisteus.
para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando os seus servos contaram a Davi essas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido, porquanto Davi se levantou e foi, ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou na totalidade ao rei, para que ele lhe pudesse ser genro do rei. E Saul lhe entregou a Mical, a sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a filha de Saul, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que depois que avançavam, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado.